E aí, turminha, vamos mostrar uma parte aqui do ML Análise, que é a análise de produto. Então eu vou mostrar aqui detalhado como funciona certinho, o que você precisa imputar nos dados, nos campos para vir todos os resultados. Vamos lá, eu vou começar com um produto que é o Apple Watch Ultra 2. Então eu entro aqui no análise de produto e eu coloco, por exemplo, eu tenho um bom fornecedor de Apple Watch. Então eu coloco aqui qual é o modelo, Apple Watch Ultra 2, e qual é o meu custo. Vamos supor, tá? Eu estou colocando valores aqui parecidos. Então vamos supor que eu tenho de custo R$ 3.500 desse produto. Então eu só preciso colocar o nome do produto, quanto mais detalhado melhor. E o meu custo. E aí eu clico em analisar produto. Então ele vai abrir esse pop-up para a gente ficar aguardando. Então ele demora cerca de 3 minutos, porque a inteligência artificial vai vasculhar toda a parte do Mercado Livre para trazer todos os resultados para a gente. Então o tempo estimado é mais ou menos uns 3 minutos, pode ser que seja até um pouco antes, pois a gente tem inúmeras inteligências artificiais que trazem alguns resultados e a gente soma todos esses resultados para te dar um melhor cenário para esse produto. Ah, legal, galera, Então ele já trouxe aqui, interessante, bom saber, uma bandeira amarela. O que significa bandeira amarela? Você até pode vender esse produto, porém existem alguns pontos aqui. Então a primeira coisa que ele traz aqui, a primeira informação é uma análise de mercado. Então ele fala aqui, ele te dá um texto, né? O Apple Watch Ultra 2 é um produto de alta demanda, especialmente no mercado de tecnologia e acessórios premium. A concorrência no Mercado Livre é considerável. Então tem bastante gente anunciando esse produto. Ok, ele traz alguns preços do Mercado Livre. São provavelmente os 3 menores preços. Então tem a R$ 4.500, se eu coloquei lá que eu estou pegando, o custo desse meu produto é R$ 3.500, tem gente vendendo a R$ 4.500, tem gente vendendo a 5.000 e tem gente vendendo a 5.200. Então ele traz uma recomendação para esse valor de R$ 4.900. Lembrando, esse campo aqui é editável, eu também consigo editar esse campo, colocar ou um pouco menos ou um pouco mais. Aqui é um campo onde eu insiro o meu imposto, vamos supor que eu tenho 10% de imposto. Então ele já calcula aqui, a comissão do Mercado Livre para esse produto, para esse valor é mais ou menos R$ 905. O lucro por unidade R$ 4,55, meu imposto ficou 490, minha margem de lucro é 0,1, por isso aquela bandeira amarela, ou seja, meu lucro ficou 4,55. Então esse produto praticamente não vale a pena eu vender a esse valor. Se eu quiser brigar mais ou menos aqui entre esses dois produtos que estão aqui nessa lista, se eu quiser colocar, vamos lá, 5.200, ele vai me dar um lucro de R$ 220 por venda. Então, se você tiver interesse aí numa margem de lucro um pouco menor, sem problema você anunciar esse produto, mas não é recomendado, ele deu como reprovado aqui em cima. Vamos supor que eu estivesse vendendo a 6.000, então minha margem de lucro seria muito maior. Então eu teria R$ 796 de lucro, e aí ele já muda aqui para aprovado. Porém, não é o caso desse produto nosso aqui. Eu vou fazer agora uma outra simulação. Eu vou pegar um outro produto que é o mini projetor da BetDown, que está na moda agora, esses projetores são bem interessantes. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Vamos lá, é o mini projetor da BetDown, que é o AC1066. Vamos supor que eu tenho um custo desse projetor de R$ 230. Aí eu clico aqui, ele vai buscar em todas as inteligências que a gente tem. Olha aí que legal, galera, como que ele trouxe. Um produto interessante. Aprovou logo de cara. Lógico que eu preciso colocar o meu imposto, vamos dizer que seja os 10% mesmo assim.
de imposto deu R$ 72. Então vamos lá do começo. Ele traz aquela análise de mercado, como eu havia mostrado para vocês do Apple Watch. A diferenciação é importante, o preço. O mercado de mini projetores parece aquecido, com alguns concorrentes já atuando no Mercado Livre. Ele traz uns 3 menores valores de 563. Eu tenho inclusive aqui, se eu clicar, eu abro o link do produto, tá? Então eu tenho um anúncio por 563, o outro anúncio por 657 e tem até o pessoal que anuncia muito mais acima aí, que é de R$ 960. Então ele traz um valor recomendado de 726, porém, para a gente brigar um pouco ali, a gente diminui um pouquinho esse valor. Vamos tentar anunciar entre 657 e 563 ali, que dá vamos colocar R$ 600. Então R$ 600, se eu colocar para vender, 599, um número mais bonito. 599, a comissão do Mercado Livre é em torno de 131, lucro por unidade 177. Então é um produto de baixo valor, de menos valor do que o Apple Watch, que te traz uma margem de lucro mais interessante, né? O que eu tenho aqui abaixo, né? Então a gente viu que ele aprovou, então é um produto interessante para a gente vender, nesse custo que a gente tem e com esse preço recomendado. Então o que a gente tem abaixo aqui também na análise do produto? Eu tenho algumas dicas estratégicas, eu tenho gerar descrição e gerar foto. Olha que legal, se eu clicar em gerar descrição, a gente consegue gerar uma descrição, um título, uma descrição longa, ele traz algumas características desse projetor e algumas especificações. Olha que interessante para a gente anunciar. Então ele é uma ferramenta bem completa para você utilizar, tanto para validação do seu produto quanto para o anúncio mesmo no Mercado Livre. Eu posso aqui clicar em gerar uma foto, onde ele gera uma foto. Aqui a parte de geração de foto é uma parte básica, né? A gente tem a outra parte de geração de fotos, que é essa aqui em cima, fotos de IA. Então ele vai te trazer 5 fotos profissionais mesmo para você colocar no seu anúncio. Vamos aguardar para ver a geração de foto. Então aqui, descendo aqui um pouco abaixo das descrições, ele te gerou uma foto bem interessante para você poder utilizar no seu anúncio. A gente sabe que fotos diferentes aumenta a relevância do seu produto, né? Então, pessoal, essa é a análise de produto do ML Análise. Se você quiser mais informações, entre em contato ou acesse mlanalise.com.br. Acesse agora e ganhe 5 créditos para você começar utilizando as ferramentas. A gente tem 4 ferramentas que você já pode estar iniciando aqui com os créditos de bônus que a gente vai te dar. E aí, turma, agora eu vou mostrar para você a análise de anúncio. Dentro do ML Análise, a gente tem a ferramenta que é a análise de anúncio. Então, o que eu faço? Eu tenho um produto já anunciado no Mercado Livre ou algum anúncio da concorrência, sem problema. Então, eu pego a URL. Eu peguei um produto aqui que é um outro projetor, que é o HY320, tá bem conhecido aí ultimamente. Então eu coloco aqui, análise de anúncio, URL do anúncio, eu colo aqui dentro desse campo e clico em analisar anúncio. Essa análise é um pouco mais rápida. Então aqui ele vai te dar algumas informações, olha que interessante como veio rápido. Então pontuação geral, 76 de 100, então tá faltando alguma coisa aí para nosso anúncio ou o anúncio do concorrente tá interessante. O que ele fala? Título, 85 de 100. Sugestão de melhoria, reduza o título para 60 a 80 caracteres. Então esse título aqui realmente está muito grande e isso o Mercado Livre considera uma informação não tão relevante. Título muito longo, mais de 80 caracteres. Abaixo, descrição, 75 de 100. Aqui, se eu clicar, eu consigo ver a descrição completa, tá? O que ele fala? Adicione uma seção de especificações técnicas. Então, está deficiente nessa questão de especificações técnicas. Imagens, 5 fotos, é interessante de 5 a 8 fotos, então 5 fotos ele está legal, 100 de 100. SEO Marketing, quer dizer que algumas palavras não estão inclusas na minha descrição, 45 de 100.
e aqui embaixo ele dá uma análise de palavras-chave. Então eu tenho categorias genéricas, técnicas e de diferenciação. Então, genérica, eu não tenho nenhuma palavra, por exemplo, original, novo, lacrado, garantia, promoção. Nenhuma dessas palavras tenho na minha descrição. Técnicas, legal, tenho potência, capacidade e tamanho, isso está interessante. Só que só 3, ó. Então eu tenho mais sugestões, especificações, características, dimensões, peso, material, tudo isso está ausente. E de diferenciação, por exemplo, premium, exclusivo, único, diferencial e especial. Então essa ferramenta de análise de anúncio, ele traz todas essas informações para você melhorar o ranqueamento do anúncio do seu produto. Então na análise, aqui ele te mostra tudo como melhorar. E as outras ferramentas, por exemplo, a palavra-chave e fotos com IA, você consegue melhorar esse anúncio. E aí pessoal, eu vou falar agora sobre o gerador de palavra-chave para anúncios pagos do ML Análise. Então ele é a terceira ferramenta que a gente tem dentro do sistema, onde eu gero palavras-chave para melhorar a pontuação e ranqueamento do anúncio, né? Vamos usar de exemplo aqui o projetor Smart Portátil HY320 Full HD. É o mesmo que a gente utilizou na análise do anúncio. Então eu coloco o nome do produto, eu clico para gerar as palavras-chave e todas as inteligências que a gente utiliza vão percorrer vários anúncios e gerar algumas palavras-chave separadas em categorias. Então aqui ele já trouxe o resultado. Vamos lá, palavras-chave principais, essenciais para o título, características e funcionalidades, compatibilidade, termos relacionados a jogos e uso, termos de valor e confiança. Ele dá até alguns exemplos de título de alta conversão e te dá um texto de como usar na descrição, te dá aqui um exemplo. Então ele gerou, liberte sua experiência de entretenimento com o projetor, desfrute de uma imagem nítida com resolução e tudo mais. É bem interessante essa parte aqui também. Então vamos voltar. Palavras-chave principais, essenciais para o título. Ele diz que eu tenho que ter algumas dessas palavras para o meu título estar relevante e meu anúncio ranquear melhor. Características e funcionalidades. Ele pede, o que ele fala aqui eu preciso ter algumas dessas palavras dentro da minha descrição, que é o SEO Marketplace do Mercado Livre. Compatibilidade também é interessante eu ter algumas dessas informações. Termos relacionados a jogos. Ele identificou que é um projetor que eu posso estar utilizando também no anúncio para jogos, né, para videogames, etc. Então Xbox, PlayStation, Nintendo, isso é interessante. Ó, tela grande, gameplay fluido. É interessante essas opções aqui de palavras para você colocar também na descrição. E os termos de valor e confiança, original, com garantia, pronta entrega, alta qualidade, melhor custo-benefício, lançamento, promoção, envio rápido e tudo mais. Exemplo de título de alta conversão também é bem interessante de dar algumas opções aqui também. Então a ferramenta de gerar palavras-chave, ela completa a parte de anúncio para o seu produto. E aí, turminha? Vou falar agora sobre a quarta ferramenta e alguns dizem que é a mais interessante, a mais legal aí, que é o gerador de perspectiva do produto, que são as fotos dos produtos. A gente já sabe que no Mercado Livre foto é um item muito relevante, né? Se eu tenho, por exemplo, no catálogo a mesma foto, utilizar a mesma foto no catálogo, eu vou ser só mais um dentro daquele catálogo no Mercado Livre. Se eu tiver algumas fotos diferenciadas, eu já vou ranquear muito melhor dentro do catálogo. Então a gente tem a ferramenta que é Fotos IA. Eu vou pegar algumas fotos de imagens, eu vou pegar as fotos que eu tenho do meu produto hoje e vou gerar 5 fotos diferenciadas. Então eu vou pegar algumas imagens aqui de referência, eu clico em selecionar imagens, vou buscar aqui no meu computador que eu já baixei, vou colocar 3 imagens de referência. Ele vai subir essas 3 imagens do projetor, eu posso colocar o nome aqui também, vamos lá, projetor Smart Portátil HY320 Full HD.
e eu clico em gerar 5 perspectivas. Legal, ele já está me trazendo aqui algumas imagens e é muito interessante, pessoal. Olha que legal, ele trouxe 5 imagens totalmente criadas por IA e são bem fiéis realmente ao produto, às imagens que eu coloquei lá em cima. Então com isso você se diferencia, porque ninguém vai ter uma imagem como essa que você acabou de gerar aqui com inteligência artificial, com inúmeras inteligências que a gente utiliza com a ferramenta, né? Então eu posso clicar aqui em baixar e já coloco no meu anúncio. Vale lembrar, pessoal, que cada pesquisa dessa ele tem um custo de 1 crédito, tá?